Se todo mundo tá falando que é desumano a escala de 6x1, qual que é o problema da gente poder trabalhar em cima disso? Vamos discutir o que realmente muda a vida das pessoas. A população brasileira precisa disso. Somos amantes da liberdade. A liberdade deve reger as leis de um país para que o Estado interfira cada vez menos. Quem trabalha a escala 6x1 não tem vida. O único dia que tem para resolver as coisas, não consegue descansar, não consegue ter uma vida com a família, não consegue ter uma vida social porque é muito cansativo. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas, você não vê a sua vida passar, a gente não trabalha, a gente vende a nossa vida, o nosso tempo para a empresa. 44, 40, 36 horas semanais. Reduzir a jornada de trabalho sem alterar os salários. Tema polêmico e em debate. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. A jornada de trabalho expressa na Constituição Federal é de 44 horas semanais. No regime 6x1, trabalha-se 6 dias na semana, com 1 de folga. No Senado, projetos de lei alteram a norma em vigor, de 44 para 40 horas semanais, com redução ano a ano de 1 hora, até chegar a 36 horas semanais. Emenda ao projeto garante 2 folgas sem redução de salários. Outra proposta também prevê redução da jornada sem redução salarial, mas condicionada a acordo coletivo de trabalho. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. A redução de jornada para 36 horas semanais traga inúmeros benefícios. Hoje são 44 horas. Então você trabalha 6, o trabalhador em média brasileiro trabalha 6 dias e tira 1 de folga. Eu estou propondo que, dentro de um acordo, se possa construir soluções aonde que você consiga construir caminhos para que esse trabalhador ele trabalhe 5 dias e tire 2 dias de folga. Seja sábado, domingo, seja domingo e segunda-feira, isso vai depender do acordo e também de qual tipo de tarefa que esse trabalhador exerça. Tem trabalhos que infelizmente não dá para fazer isso. Mão de obras que são necessárias os 6 dias da semana ou até os 7, que aí tem que se aumentar o número de postos de trabalho. A jornada de trabalho ele sempre impactou no mundo. Acho que talvez seja, em relação à classe trabalhadora, um dos direitos mais impactantes porque ele envolve alguns direitos fundamentais. O direito à remuneração digna, calculada proporcionalmente à hora de trabalho, o direito à alimentação, o direito a descanso, o direito a você ser ou não pessoa humana. Então, ela empolga muito. E também tem relação com o empregador, porque ele, através da proporcionalidade do que se paga, se vai aferir ou não o seu lucro, o seu poder sobre o empregado. Por isso ele impacta, qualquer debate sobre isso impacta. É sempre importante um debate sobre as condições de trabalho, né, dos trabalhadores, e a questão da jornada é um dos pontos principais. A jornada ela tem que ser analisada sob o ponto de vista da saúde dos trabalhadores também. Então tem a ver com produtividade no mercado de trabalho, tem a ver também com postos de trabalho, porque na medida em que se reduz a jornada de trabalho, você vai criar mais postos de trabalho ou horas de trabalho disponíveis para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é um conceito muito amplo. Nós temos hoje um mundo caracterizado por ser um mundo complexo, instável, e o mercado de trabalho ele se configura pelas oportunidades que a administração pública oferece, mas ao mesmo tempo existem outras oportunidades, principalmente no mercado privado. É importante lembrar que para ter o trabalhador é preciso ter o empregador e para ter o empregador é preciso ter o trabalhador. Essa relação ela cada vez mais tem que ser harmônica. Já se passou
Nós precisamos chegar e compreender que, em pleno século XXI, não dá mais para se pensar na relação trabalho-escravo, e muito menos de forma que explore a mente, a alma e, de todas as formas, o trabalhador brasileiro. Uma livre negociação entre o empregado e o empregador. E a atual legislação não impede que essa negociação de 6, ou de 4, de 3, ou de 12, ou de 1, seja uma liberdade dos dois lados. Não há impedimentos para um funcionário e o empregador chegarem a um número de dias. Então, para que o Estado brasileiro vai dizer assim, ó, Cleitinho, você não pode mais trabalhar 6 por 1, você tem que trabalhar 4 por 3, porque eu, Estado brasileiro, mando na sua vida e determino os dias que você quer trabalhar. É importante a gente entender que na teoria que você falou é lindo, mas na prática não funciona. A gente se lidar aqui com seres humanos que são egoístas e covardes. Acaba que, se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. Então precisa sim do Estado, né? Um Estado menor, mas um Estado que possa regulamentar para que não tenha escravidão, para que não tenha pessoas que levem vantagem em cima das outras. Quando você perde o emprego, você perde sua fonte de subsistência. O que você vai fazer? Entrar com ação judicial. Se os empregadores cumprissem os seus direitos, nós não teríamos essa demanda, que as pessoas consideram o trabalhador como coisa, como matéria-prima ser apropriada pelo menor preço. Essa mentalidade é que gera as ações trabalhistas, porque é lucrativo não pagar no Brasil. Para os trabalhadores e trabalhadoras, a redução da jornada de trabalho pode promover mais qualidade de vida e a redução da perda da produtividade por esgotamento profissional. Nós temos hoje as 5 doenças que mais atingem o trabalhador no Brasil, que é a DORT e a LER, que são distúrbios osteomusculares por movimentos repetitivos. O segundo transtorno são os transtornos mentais. Desenvolvimento de burnout, ansiedade e depressão, por conta da jornada extenuante. E aí eu quero atentar, quando a gente fala da questão mental, não é só a jornada em si, o ambiente de trabalho que muitas das vezes é insalubre, de cobrança. A redução de jornada ela é um imperativo no atual modelo e no atual momento histórico que nós estamos atravessando. E é um imperativo, volto a dizer, de um resgate da missão do próprio Estado em buscar escolher entre distribuir dignidade, distribuir qualidade de vida ou começar efetivamente a investir mais em estabelecimentos prisionais. Porque na medida em que as pessoas não conseguem oferir com o tempo que trabalham, um mínimo para sua subsistência, acaba sobrando a delinquência. Pode promover compatibilização entre a vida pessoal e a vida familiar e a vida profissional, considerando ainda uma maior parte das atividades de lazer, encontro com os amigos, jogar o futebol, tomar a cervejinha, poder ir no cinema com a família, um conjunto de benefício para o conjunto da sociedade brasileira. Se não motivar, incentivar uma maneira de poder incentivar esse pessoal a poder ir trabalhar, não vai ter mão de obra mais. A gente precisa olhar isso. Isso é uma realidade que está acontecendo no país hoje. Ninguém aguenta trabalhar em supermercado, não. Pega lá um serviço, vai até 10 horas da noite. Tem que trabalhar sábado, tem que trabalhar domingo. Cadê a dignidade humana? O comércio é um dos ambientes que mais se escraviza, porque principalmente o shopping escraviza, as farmácias são as mesmas jornadas. Então é uma jornada desgastante. E os comerciantes, os empresários, acham que a gente não, mas a gente sempre trabalhou, sempre tem que ser isso mesmo. Não entende que a gente está vendendo o tempo de vida que a gente tem para que eles vivam. Então é uma coisa que eles nunca vão entender. E aqui no Ministério do Trabalho a gente tem como um das suas políticas o estímulo e a promoção da negociação coletiva, e a gente já vê em várias categorias, já conseguem negociar acordos e convenções coletivas que permitem, que estabelecem jornadas mais reduzidas do que a de 44 horas semanais. E isso é fundamental, porque as negociações coletivas permitem a adequação para cada realidade. O mundo já debate isso hoje, né? Nós temos o Reino Unido, nós temos a Espanha, a Islândia e a Bélgica, a Alemanha, Portugal, Japão, Nova Zelândia,
que já se pratica hoje uma jornada menor do que 44 horas semanais. A redução de jornada não implica em redução da remuneração e do salário desses trabalhadores. O salário é o mesmo, que vai acontecer a redução da jornada. Com isso, ocorre proporcionalmente um aumento do ganho desses trabalhadores. Não há redução de salário. Por isso que é necessário um debate amplo com os setores empresariais, o setor que emprega, principalmente os microempreendedores, empreendedores individuais, para que não sobrecarregue a atividade desses empreendedores. A questão da redução da jornada de trabalho, com a redução de salário, pode vir a acontecer. Então, o que é importante entender? É importante a gente entender que é uma relação dinâmica, uma relação contratual, em que se devem promover condições dignas ao trabalhador. E essas condições dignas passam por ações de qualidade de vida no trabalho, pelo reconhecimento, inclusive remuneratório, de tal modo que exista um dimensionamento acerca do desempenho que precisa ser alcançado e do preparo, da qualificação do trabalhador. Se a gente tiver a redução com a redução de salário, eu não considero que seja um ganho nem para o empregado, nem para o empregador, devido às condições que eu já falei, de tanto diminuir a condição do empregado, de poder fazer um bom trabalho, de realmente poder dar ao seu empregador o que está sendo pedido, exigido dentro do seu trabalho, como também a satisfação pessoal para que esse trabalhador possa aí viver de uma forma mais feliz, mais justa e que realmente consiga produzir ainda muito mais. Então a jornada de 6 horas, ela é mais moderna, ela é mais justa com a classe trabalhadora e ela tem essa função de resolver esse problema social e evitar o agravamento do problema social com a automatização que está chegando cada vez mais forte no mundo. As propostas que tem aqui, no final, elas discutem uma coisa, apenas um debate único, que é dar mais condição ao trabalhador brasileiro. E essa condição de quê? De ele poder cuidar da sua família e cuidar também da sua saúde e da sua rotina dentro de casa. Então, é isso. Se vai ser para 44, para 40, para 36, para 30, para 32, isso é consequência do primeiro passo que o Congresso está dando em discutir uma legislação com este olhar em respeito ao trabalhador brasileiro. Ela é a solução no século XXI para permitir que o trabalhador e a trabalhadora possam estudar, possa ter lazer, possa conviver com sua família. E ela também é solução para, com um número menor de pessoas trabalhando, possa ter, no critério da solidariedade que a Constituição está, termos mais emprego para outras pessoas. E assim nos prepararmos para cada vez mais termos menos empregos formais no Brasil por conta dos robôs, por conta dessas novas formas que aumentam o lucro, mas não visa a pessoa humana. É um compromisso do país em proteger aqueles direitos que se entendem como básicos, né? Nem a jornada de 44 horas tem sido cumprida, né? Então, essa redução, ela vai causar muito debate, né? Nesse sentido de que será que é possível até, né, termos o cumprimento de uma legislação com a redução? Por que as horas extras são mais caras? Porque chegou à conclusão que quando você trabalha mais do que o tempo necessário, você adoece. E se adoece, você não produz. Ela tem que ser mais cara. Para ser mais barato você contratar mais uma pessoa do que pagar umas horas caras. Então, esses são sentidos todos de proteção. Proteção à pessoa humana para melhor produzir e dar mais lucro no sistema capitalista. Essa é a regra. Por isso que eu não tenho dúvida nenhuma de que o sistema que nós temos hoje de proteção é muito mais de proteção ao empregador do que proteção ao empregado, porque o empregador é quem lucra com a atividade. Se eu for olhar quem mora onde, quem mora o quê, quem são compara nessa balança da vida, quem tem acesso à educação de qualidade, quem tem acesso ao lazer, quem tem acesso às férias e quem não tem. Aí você vai ver quem está lucrando com o sistema. Mas a grande verdade é que a pandemia acelerou as transformações no mundo do trabalho. O home office é uma realidade, qualidade de vida é uma imposição. E como medir produtividade com tantos ajustes?
A produtividade é a missão de qualquer empresa, né? Principalmente privada. E reflete na sua missão, né? As empresas querem otimizar a relação do lucro com o menor custo, né? No diálogo, tendo esse espírito de que o empregador ele precisa compreender que esse novo momento ele precisa cuidar da saúde mental do seu funcionário, do seu colaborador, ele vai ter mais produtividade e mais resultado. Por quê? Porque aí tira-se essa na cabeça de que o trabalho é apenas ali a carga horária e você começa a dar metas. Então, dando metas, o trabalhador ele pode se propor a fazer ela de forma mais afinca, com mais eficiência, no período que ele está dedicado a sua carga horária está destinada ao seu trabalho, porque ele sabe que ele vai ter mais tempo para cuidar da sua família e mais tempo de folga. Nós precisamos entender que a redução da jornada traz benefício na produtividade porque o trabalhador se qualifica e busca qualificação para sair daquela atividade laboral para alçar algo melhor. E isso vai trazer para ele descanso, bem-estar, lazer, e esse conjunto de fatores é que torna o profissional mais eficaz naquilo que ele desenvolve dentro da empresa, trazendo maior lucratividade, empregabilidade para a empresa. Os países que fizeram esse caminho tiveram bons resultados na produtividade e com redução nas taxas de absenteísmos, de acidentes de trabalho, de doenças, de esgotamento profissional. Que fique claro que vão fazer isso em conjunto. Vamos trabalhar para poder valorizar tanto o empresário e tanto o trabalhador. Isso é equilíbrio, a balança tem que estar igual. Nem o empresário ele é malvadão e muito menos o trabalhador ele é escravo. A produtividade é porque, por exemplo, eu sou da parte de tecnologia, então você trabalha muito com a cabeça, tipo, você tem que preocupar com aquilo ali. Então você não tem outras coisas para preocupar, por exemplo. Ah, minha filha está doente, ou minha filha, eu vou ter que buscar mais cedo, ou alguma coisa assim. E isso, para mim, me atrapalhava um pouco, minha produtividade, sabe? Eu vejo que melhorou bastante, porque eu fico mais tranquila de estar todo mundo perto, de eu poder ter essa liberdade de me organizar, sabe? Então, assim, eu acho que a maioria, a produtividade melhorou. Tem formas, né, da empresa checar se a gente está desenvolvendo bem o nosso trabalho. Então, isso continuou basicamente da mesma forma. Agora, eu sou uma profissional exigente comigo mesma. Então, assim, eu pessoalmente acho que eu preciso entregar mais, porque sempre tem aquela concepção de será que as pessoas estão realmente vendo que eu estou fazendo? Então, algumas vezes já aconteceu de eu passar do horário, ou de eu fazer uma coisa a mais que às vezes se eu tivesse no escritório, eu bateria o ponto e sairia de lá e não levaria trabalho para casa. Nas últimas décadas, a configuração do desenho do trabalho, do mundo do trabalho, vem se transformando de maneira abrupta. Recentemente impulsionado pela pandemia do coronavírus e que fez com que as estruturas organizacionais se tornassem mais flexíveis, mais orgânicas, mais adaptadas aos interesses tanto das organizações quanto dos trabalhadores, né? Para quem conseguiu se manter empregado, nós tivemos uma completa modificação da forma como as pessoas prestavam os seus serviços, né? Já existia, claro, o home office, mas houve um incremento exponencial desse tipo de atividade. As pessoas transformaram seus lares nos seus escritórios, né? E nem todo mundo estava preparado para esse tipo de coisa. Algumas pessoas ainda não tinham mudado a cabeça, por exemplo, achava que o home office eu podia trabalhar o dia inteiro e a noite inteira, né? Te ligavam 8 horas da noite, né? Mas assim, depois passou um tempo, uns 3 meses, eu acho que o pessoal já começou a se policiar. Não, é até tal hora. E a gente também, né? Começar a falar, não, eu atendo até tal hora. Eu trabalhava presencialmente, né? Ia
para o meu ambiente de trabalho todos os dias, enfrentava trânsito, todos os perrengues que a gente tem ali para chegar no ambiente de trabalho. Tinham, né, vários colegas, então a gente trabalhava com uma função que demandava muito o presencial, né? Até a pandemia era uma rotina bem diferente, assim, era uma rotina apertada e uma rotina que eu tinha o horário para entrar, mas também não tinha um horário para sair. A estrutura em si, a gente não tinha escritório porque a gente trabalhava fora, né? A gente teve que adaptar, né? Foi bem difícil no começo, mas assim, como era uma empresa privada, primeira semana a gente já estava em casa, trabalhando com ferramenta que era online, então... A primeira adaptação que eu tive que fazer foi num ambiente de trabalho, né? Eu tinha aqui um ambiente, um escritório que todo mundo usava, mas era uma coisa assim informal. Então eu decidi que a partir do momento que eu fosse trabalhar em casa, eu queria ter um espaço preparado para isso. Então eu organizei o espaço, eu reformei esse espaço, planejei. E até do ponto de vista de participar de muitas chamadas, de reuniões e tudo, eu pensei esse espaço para o meu ambiente, para o que eu precisava. Apesar de que eu tive que, né, hoje, tive que comprar meu notebook, eu tenho minha estrutura em casa, eu gasto as coisas de casa, mas os ganhos foram bem maiores. Eu reproduzo o horário que eu tinha presencialmente na empresa, eu reproduzo em casa. Então, eu acordo todos os dias no mesmo horário, eu tenho a minha rotina, eu me arrumo para trabalhar, eu coloco a roupa de trabalhar para sentir que eu estou indo trabalhar. E eu entro no meu escritório, fecho a porta e assim eu estou no meu ambiente de trabalho, com as minhas coisas. As demandas que chegam geralmente são por horas extras, geralmente, porque como o trabalho é remoto, há uma dificuldade maior, né? E acaba que até a separação entre o pessoal e o profissional também fica bastante difícil quando não se tem implementada essa atividade, né, de forma contínua. Então, isso também trouxe uma adaptação às empresas, aos empregados, e a questão da jornada de trabalho, ela sempre reflete nessas modificações, né? Então, essas demandas chegam também, por exemplo, em falta de condições de trabalho ou falta de indenização de despesas no home office. Então o trabalhador também passa a ter despesas que às vezes não tinha anteriormente, uma internet, né, energia, entre outras. E a própria despesa com a estrutura de trabalho que tem que ser mantida quando você trabalha de forma tão habitual na sua residência. Então há uma transformação e essas causas elas giram em torno dessa transformação mesmo das atividades que foram prestadas. Nem todo mundo vai ter essa possibilidade do home office e às vezes nem vai ter perfil, né? Porque eu acho que a pessoa também tem que ter um perfil, tem que se comprometer, tem que ter essa organização de atividades e de horários muito clara para ela poder conseguir cumprir, né, o que a empresa precisa também. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que o home office ele dá certo para a empresa e para o profissional se as duas partes ali colaboram, né? Meu marido, por exemplo, ele não tem essa possibilidade de transformar o trabalho dele num home office, mas ele gostaria também em muitos momentos, porque a gente vê que há ganhos. Eu escolho o local onde eu vou trabalhar preferencialmente se ele tiver a modalidade home office, porque isso me ajuda, assim, na minha organização pessoal e principalmente na condução da minha família, das nossas rotinas e da nossa organização. Hoje se eu fosse para o mercado, eu iria olhar uma home office. Os gastos são infinitamente menores do que os prós, né? Então, não voltaria.